Coisas raras pelo mundo. Vivemos em um mundo intrigante e cheio de surpresas, repleto de objetos e seres únicos. Muitas vezes nem percebemos tudo que está em nossa volta. Talvez você tenha a oportunidade de conhecer algumas dessas maravilhas até o fim dos seus dias. Objetos que seriam o sonho de qualquer colecionador. Muitos não estão ao alcance da maioria das pessoas do nosso planeta. Nessa matéria, vamos conhecer a flor mais rara do mundo, o animal terrestre mais raro e antigo do planeta, o mineral mais raro, valioso e extremamente difícil de ser encontrado, o carro mais raro e único criado até os dias de hoje e o livro impresso mais raro de todo o planeta. Quer saber mais? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e espero te fazer companhia até o final desse vídeo, pois esse é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que este conteúdo tem um patrocínio exclusivo da Villares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas, acesse o site ocostelone.com.br ou pelas redes sociais Villares O Costelone. Esses seres e objetos são tão exclusivos que com certeza dificilmente você teria uma segunda chance de contemplá-los novamente nessa vida. Número 1. A flor mais rara do mundo. Estima-se que existam quase 370 mil espécies de flores no planeta. Este número é apenas de plantas conhecidas e catalogadas. Apesar do número, segundo um estudo publicado em 2019, quase 600 espécies já foram extintas em menos de 3 séculos, entre os anos de 1753 e 2018. Os países mais afetados foram o Havaí, o Brasil, a Austrália e Madagascar. Os cientistas fazem um alerta para que todos preservem a flora mundial. Agora, vamos conhecer a flor mais rara do mundo e mais rara do Brasil. A flor mais rara do mundo é a Middle Mist vermelha da espécie Middle Mist camellia. Essa flor, que possui tons vermelhos exuberantes, é originária da China, mas foi levada para a Grã-Bretanha em 1804. No entanto, depois de 1804, a planta foi completamente dizimada no seu país de origem. Já na Inglaterra, John Middle Mist, um viverista inglês, doou a espécie para o Kew Gardens, um jardim botânico de Richmond. A flor desapareceu e só foi reencontrada 16 anos depois entre a coleção de camélias do 6º Duque de Devonshire. A coleção de camélias do Duque é considerada hoje uma das maiores coleções do mundo. Nos dias de hoje, a Middle Mist vermelha pode ser encontrada em 2 locais, em um jardim na Nova Zelândia e em uma estufa no Reino Unido. Já no Brasil, a flor mais rara é a petúnia vermelha da espécie Petúnia excerta. Suas flores são vermelhas ou púrpuras e alcançam até 1 metro de altura. Sua estrutura é fragmentada para auxiliar a polinização feita por beija-flores. Descoberta em 2007, essa flor só é encontrada em uma pequena região do Rio Grande do Sul com pouco mais de 500 km². De lá para cá, a petúnia vermelha sofre com a redução da qualidade do seu habitat natural. A cultura agrícola desenfreada, geadas e temperaturas abaixo de 0 grau é uma das principais causas para a degradação quase completa da vegetação original. Por isso, seu habitat é tão reduzido nos dias de hoje. Por isso, a espécie é reconhecida como uma das flores mais raras no Brasil e no mundo atualmente. Número 2. O animal mais raro do mundo. Estamos falando da tartaruga Rafetus swinhoei, ou a tartaruga de casco mole, como é mais conhecida. Essa espécie de tartaruga habita a China e o Vietnã. Ela ficou conhecida em 1873 pelo especialista em tartarugas do Museu Britânico John Edward Gray. O réptil foi nomeado primeiramente como Oscaria swinhoei e descrito na época como a mais bonita espécime que Gray já havia visto. Estudos indicam que o gênero Rafetus é muito antigo. Para você ter uma ideia, a swinhoei e a Rafetus são resultados do isolamento geográfico que se deu de 50 a 55 milhões de anos atrás. Com a colisão da Índia com a Eurásia, formou-se o Himalaia, que dividiu as águas dessa região.
O isolamento possibilitou que a evolução fosse distinta para cada espécie. Essa espécie se alimenta de caranguejos, peixes, caracóis, sapos, plantas aquáticas e folhas. São tartarugas aquáticas de água doce e pode chegar a 1 metro de comprimento. Essa espécie foi quase extinta. Novamente, esta conta vai para o animal mais destrutivo do planeta, o homem. As intervenções mal planejadas, a poluição de rios, a destruição do seu habitat natural, a popularidade de sua carne e a utilização de sua bexiga para fins medicinais fizeram com que essa espécie exótica se tornasse o animal mais raro do mundo. O Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Hanoi, no Vietnã, em parceria com o Programa Asiático de Tartarugas e várias outras instituições de preservação da vida selvagem, capturaram uma fêmea desse quelônio em outubro de 2020, no lago Dong Mu. Existe grande chance dessa rara tartaruga se reproduzir com um único exemplar comprovadamente existente no mundo até então. Em um zoológico chinês, vive um macho desta mesma espécie. De acordo com informações de alguns pesquisadores, existe pelo menos mais um exemplar da tartaruga mais rara do mundo no lago Dong Mu, e outras na proximidade do lago Xuan Ken, também no Vietnã. O planejamento está sendo desenvolvido por órgãos de proteção que aguardam a confirmação do sexo dos animais no Vietnã. Confirmadas as presenças de machos e fêmeas, o próximo passo será realizar mais estudos para o acasalamento e a conservação ampla dessa espécie. A Rafetus suin-hoei é um animal sagrado para os vietnamitas. A tartaruga de casco mole é considerado um animal sagrado desde o século XV por povos do lago vietnamita de Hoan Kien. Porém, fora dali, ela sempre foi alvo de caçadores. Os seus ovos também já foram usados para tratamento de diarreia. Como podemos preservar essa espécie tão rara? Não depende apenas de cruzamento para que o animal mais raro do mundo continue a existir. A poluição das águas também precisam ser profundamente trabalhadas com a comunidade. O lixo e os pesticidas que são descartados no sistema de esgoto eventualmente desaguam nas águas do lago Dong Mu. Por isso, biólogos estão atuando para educar a população. Pescadores locais foram escalados para monitorar diariamente as tartarugas e capturá-las para um programa de reprodução em cativeiro. Cientistas e a comunidade estão atuando juntos em prol de um objetivo grandioso, o de conseguir preservar a Rafetus suin-hoei. Uma rápida curiosidade sobre mais um quelônio famoso. Estamos falando de Jonathan, a tartaruga gigante mais velha do mundo. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, Jonathan é a tartaruga mais antiga de todo o planeta até os dias atuais, uma categoria que engloba todas as tartarugas, cágados e jabutis. O residente mais famoso da ilha de Santa Helena, uma das ilhas mais remotas do mundo, celebra em 2022 seus 190 anos de existência. Pensa-se que Jonathan tenha nascido por volta de 1832. Na verdade, Jonathan poderia ter até 200 anos de idade, pois ninguém sabe a sua idade exata, segundo o chefe de turismo em Santa Helena. As informações relativas à sua chegada à ilha não são exatas e não há nenhum registro real do seu nascimento. Outra prova da sua idade surgiram quando uma velha fotografia tirada entre 1882 e 1886 foi revelada. Nela, um Jonathan completamente crescido pode ser visto no jardim da residência do governador de Santa Helena, onde passou a maior parte da sua vida. Desde o nascimento de Jonathan, o mundo mudou bastante. A primeira fotografia de uma pessoa foi tirada em 1838. A lâmpada incandescente foi inventada em 1878. O primeiro voo a motor em 1903. Em 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram as primeiras pessoas a pisarem na Lua. Tivemos 2 guerras mundiais e, por último, tivemos a chegada da internet. Número 3. Painita, a pedra mais rara do mundo. A grande maioria das pessoas acham que os diamantes são as pedras mais raras e mais caras do planeta. Claro que os diamantes naturais são raros de serem descobertos, mas também não podemos afirmar que são os minerais mais caros do mundo e nem os mais difíceis de serem encontrados. Existem outros minerais que, de tão raros de serem encontrados, podem custar 5 vezes mais que um diamante de grande quilate. Um desses minerais é a painita, descoberta há milhares de anos, sendo considerada a pedra preciosa mais rara do mundo.
A painita tem em sua fórmula química cálcio, zircônio, boro, alumínio, oxigênio, além de vestígios de cromo e vanádio. A painita é descrita no Guinness Book como a pedra preciosa mais rara do planeta. Em 2005, havia apenas 18 exemplares conhecidos desse magnífico mineral, sendo todos numerados e contabilizados. Um desses exemplares pesava 2,54 quilates e foi lapidado na forma oval. Os preços da painita variam muito e um quilate desse mineral pode chegar facilmente a 60 mil dólares. As cores da painita variam do rosa ao vermelho até tons de marrom, mostrando diferentes matizes em diversos ângulos diferentes. Em raras ocasiões, apresentam também uma linda tonalidade de verde fluorescente. A painita só é encontrada em Mogok, Mianmar, no estado de Kachin. Há mais de 800 anos, Mogok é famosa por suas pedras preciosas, especialmente rubis e safiras. Nesta ilha também pode ser encontradas pedras semipreciosas como espinélio, lápis azuli, granada, pedra da lua e crisoberilo. As gemas são encontradas em cascalhos de mármores aluviais por meio de garimpo, escavações de túneis e escavações manuais de covas. As gemas são vendidas em mercados especializados. No entanto, estrangeiros precisam de permissões especiais para visitar a cidade. É estritamente ilegal comprar ou exportar gemas de Mianmar que não sejam de revendedores licenciados pelo governo. Existem muitas outras fontes dessas pedras pelo mundo, com exceção da painita. Apenas em termos de qualidade, as pedras de Mogok são as melhores. Descoberta em 1950 pelo britânico Arthur Charles Darby Pain, a painita tem esse nome em homenagem ao seu descobridor. Por ser um cristal muito raro, atualmente existem apenas 300 pedras conhecidas em todo o planeta. Já foram encontradas painitas com pequenas frações de rubis incrustados em seu interior. Outras jazidas de painita foram descobertas ao norte de Mianmar nos últimos anos, mas a maioria das pedras encontradas nessas minas eram opacas. Por ser extremamente difícil de ser encontrada, este é o principal motivo da painita ser considerada a pedra mais rara do planeta. Número 4. Phantom Corsair, o carro mais raro do mundo. O Phantom Corsair foi um protótipo automotivo construído em 1938 por dois alemães, Horst Heinz e Maurice Schwarz. Este automóvel é um sedã de duas portas com capacidade para 6 passageiros. Embora seja considerado um fracasso porque nunca entrou em produção, o Corsair é considerado à frente do seu tempo por causa de suas características futurísticas, notas estilísticas com paralamas carenado e perfil baixo. O corpo de aço e alumínio do Phantom Corsair medem apenas 144,8 centímetros de altura e incorpora rodas totalmente contornadas e paralamas completamente nivelados ao mesmo tempo que não possui estribos. O protótipo também não tinha maçanetas, pois as portas eram abertas eletricamente, usando os botões localizados na parte externa e no painel de instrumentos. O painel de instrumento também apresentava uma bússola e um altímetro, enquanto um console separado acima do para-brisa indicava quando a porta estava entreaberta ou se as luzes do carro ou o rádio estavam ligados. O corpo do Corsair foi acoplado ao chassi mais avançado disponível nos Estados Unidos na época, o Cord 810. O chassi Cord, equipado com um motor V8, também contava com tração dianteira, transmissão pré-seletora de 4 velocidades operada eletricamente, suspensão totalmente independente e amortecedores ajustáveis. Embora esse recurso do chassi Cord 810 tenha sido mantido no Phantom Corsair, o chassi foi modificado para acomodar o grande corpo do Corsair, que media impressionantes 602 centímetros de comprimento e 194,3 centímetros de largura, o suficiente para acomodar 4 pessoas na fileira da frente, incluindo uma pessoa à esquerda do motorista. Os assentos traseiros podiam acomodar apenas 2 passageiros devido às limitações de espaços causados pelos armários de bebidas a bordo. Apesar de pesar mais de 2 toneladas, o Phantom Corsair conseguia atingir velocidades de até 185 km por hora, em razão do seu motor modificado e do seu formato aerodinâmico futurista.
Rush planejava colocar o Phantom Corsair, que custou aproximadamente 24 mil dólares em produção já no ano de 1938. No entanto, a sua morte em um acidente de carro em julho de 1939 acabou com esses planos, deixando o protótipo Corsair como o único já construído. Heinz usou o carro até os dias de sua morte. O carro foi guardado pela família e posteriormente vendido, mas hoje é reconhecido como uma obra de arte sobre rodas. O único exclusivo Phantom Corsair se encontra no Museu Nacional de Automobilismo em Reno, Nevada, nos Estados Unidos. Número 5. O livro mais raro do mundo. O livro mais raro do mundo foi vendido em um leilão. Trata-se do livro de Salmos de Bahia, escrito em 1640. O livro foi leiloado no ano de 2013 por se tratar do primeiro volume impresso na América. Ele também tem um simbolismo importante, já que representa a identidade norte-americana. Apesar de ser um símbolo nos Estados Unidos, o dono da relíquia é o banqueiro bilionário norte-americano David Rubenstein, que arrematou esse item na casa de leilão Sotheby's por mais de 30 milhões de dólares. Além de ter sido o primeiro livro publicado na América, há outros fatores que explicam o preço elevado da obra. Em primeiro lugar, há apenas 11 cópias conhecidas no mundo. O exemplar adquirido por David Rubenstein só entrou em leilão porque uma igreja de Boston resolveu colocar à venda um dos seus 2 exemplares. Este também não é o único motivo que encarece a publicação. O livro de Salmos da Bahia possuía grande importância para a formação do povo norte-americano. Durante o ano de 1630, muitos puritanos migravam da Inglaterra para as colônias que formariam os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades de vida. Deste modo, esses colonos se estabeleceram na região que continuam com a sua religião. Mesmo tendo alguns livros de salmos disponíveis, os colonos não estavam satisfeitos. Isto porque queriam um livro dos salmos que fosse mais parecido possível com o original, escrito em hebraico e em forma de versos. Sendo assim, eles decidiram que tentariam imprimir a própria obra, algo que para a época era quase impossível. Os colonos só obtiveram uma máquina de impressão e papéis suficientes em 1638. Além disso, a compra só foi possível porque o reverendo José Glover se comprometeu em angariar fundos junto à comunidade. Mesmo que o reverendo tenha morrido na viagem para buscar o equipamento, o sonho de publicar o livro continuou vivo. Assim, a viúva do reverendo abriu uma editora em Massachusetts. Deste modo, a máquina de impressão passou a ser operada por um escravo chamado Stephen Day, que emitiu 1.700 cópias do livro com cerca de 300 páginas no ano de 1640. Além das cópias originais, o livro mais caro do mundo passou pelo processo de reimpressão mais de 50 vezes e circulou por toda a colônia. Contudo, como o material de produção da publicação era precário, a maior parte das obras acabaram se desgastando com o passar dos anos. Para além do pioneirismo, o livro de Salmos da Bahia também simbolizava a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Isso porque a obra mostra que as 13 colônias estavam muito avançadas, podendo inclusive ter suas próprias publicações. Ter um livro em outros tempos significaria ter que comprá-los de algum vendedor inglês. Apesar da resistência inicial em vender uma das 2 cópias da publicação, os membros da congregação concordaram que o valor arrecadado seria de suma importância para a instituição. Então é isso, pessoal, este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!